Olá pessoal, eu sou Larissa Pires, sou nutricionista e hoje estou aqui no programa Conexão para falar de como a alimentação saudável pode impactar positivamente. Se você quer saber como você usa o poder dos alimentos a seu favor, assiste o programa de hoje. Olá pessoal, eu sou Larissa Pires, sou nutricionista funcional e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que vem crescendo a cada ano, não só no nosso país, mas no mundo todo. A obesidade, ela vem crescendo não só em crianças, adolescentes, mas adultos também, pelo padrão de vida. A obesidade, ela causa uma inflamação no nosso corpo como um todo, prejudicando todos os processos fisiológicos e trazendo junto com ela outras doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e muitas outras. E através da alimentação, a gente consegue não só prevenir, como ajudar no tratamento da obesidade também. Cada vez mais, a população vem consumindo alimentos com alto teor de açúcar e gorduras. Alimentos considerados altamente palatáveis, que é o que normalmente a gente procura quando a gente quer comer algo diferente, um docinho, um fast food, um lanche, uma pizza. Esses alimentos, eles estão sendo consumidos cada vez mais e trazendo obesidade. Alimentos como as frutas, legumes, verduras e fibras, que são muito importantes, daí que a gente tira as vitaminas, os minerais, tudo aquilo que o nosso organismo precisa para funcionar adequadamente, fica escasso por conta dos alimentos que têm alto teor de gordura e alto teor de açúcar, não tem essas vitaminas e esses minerais que a gente precisa para o nosso organismo. Esses alimentos com alto teor de açúcar e gordura, eles impactam grandemente no nosso intestino. O nosso intestino, ele é fundamental para todo o funcionamento do nosso corpo e principalmente para o emagrecimento e para contribuir com a obesidade. Esses alimentos, eles não têm as vitaminas e os minerais, as fibras suficientes de que ele precisa para manter todo o nosso equilíbrio da nossa microbiota. A nossa microbiota, ela vem sendo alterada de acordo com o padrão da nossa alimentação. Vitaminas, minerais, frutas, legumes, verduras são fundamentais para esse funcionamento da microbiota. Quando o nosso intestino não corresponde, o resto do nosso corpo não tá bom. Intestino não é Las Vegas. O que acontece no intestino não fica só no intestino. Então, cuida do seu intestino. Se seu intestino não estiver saudável, dificilmente você vai conseguir tratar outras doenças ou perder peso. A obesidade, ela impacta diretamente no intestino. O intestino, ele vem sido pouco lembrado e nós temos que lembrar dele. Sem o funcionamento dele, realmente nada funciona. Ele impacta diretamente na ansiedade, na depressão, em doenças cardiovasculares e em inúmeras outras doenças. Então, e o intestino não é só cuidar, tomar um probiótico, comer uma fruta que solta o intestino. O intestino, ele é muito mais complexo. Ele precisa de muitas vitaminas e minerais. Muitos hormônios são produzidos diretamente no intestino. Então, sim, você pode ser mal-humorado por conta que o seu intestino não funciona direito. Procure um profissional capacitado na área que possa te direcionar e possa identificar qual o seu problema, qual a sua dificuldade, o que você precisa, o que é justamente a sua deficiência. A alimentação saudável não é difícil. Lembrando aí atrás dos nossos avós, dos nossos familiares, a gente consegue lembrar a alimentação que ela era mais natural, rica em verdura, frutas, legumes, que a gente ia na feira, comprava muitas daquelas coisas, que a gente conseguia fazer aquela compra, encher o carrinho na feira. Essa alimentação é o padrão de alimentação que a gente acabou perdendo com o tempo que a indústria vem trazendo alimentos mais práticos, mas na verdade não acaba sendo tão prático. Comer uma fruta, comer um legume também é prático. Acontece que a nossa
nossas escolhas vêm sendo modificadas, o nosso paladar vem sendo modificado. Então é muito mais fácil você querer comer uma pizza, querer comer uma esfirra, querer comer um brigadeiro, do que querer comer uma fruta, né? Então é muito mais fácil, o nosso paladar vira isso. Isso acontece porque nós temos um hormônio chamado dopamina, e a dopamina é o hormônio do prazer. Então, quando você faz algo prazeroso, inclusive comer algo que você gosta, essa dopamina ela sobe e você tem aquela sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade. Mas acontece que a gente tem um excesso de dopamina, a gente tem um excesso dessa sobrecarga, você acaba comendo só alimentos altamente palatáveis, só faz atividades que você procura ter esse alto nível de dopamina, e quanto mais você consome ele, menor é essa liberação de dopamina, então é menor essa sensação de prazer e felicidade que você tem. Então a gente entra num ciclo vicioso. Quanto mais a gente come esse tipo de alimento, menos prazer a gente sente e mais a gente quer dele, acabando consumindo mais. Então a gente tem que aprender a modular esse prazer, modular o nosso paladar, não consumir só alimentos altamente palatáveis. Isso nós temos estratégias através da alimentação, onde a gente pode controlar esse desejo por determinados alimentos e controlar a nossa fome, não só a fome chamada de fome emocional, como a fome física também, que a gente sente aquela fome que chega do estômago. Nós temos estratégias usando os alimentos, a alimentação e o poder que a nutrição tem para controlar esse tipo de fome que você vem sentindo. A alimentação saudável, ela não precisa ser chata, ela não precisa ser monótona. Comer a mesma coisa todos os dias, comer o mesmo alimento toda vez. Você pode usar a sua criatividade, você pode fazer receitas, inovar, fazer o mesmo alimento com vários tipos de preparação. Usar aí o poder que a gente tem das nossas ervas e especiarias, os temperos naturais. Eles dão sabor à nossa comida, eles trazem lembranças. Você lembra daquela comida que a sua avó fazia, que a sua tia fazia no passado. Então, esses alimentos, eles têm alto poder de poder te ajudar. Eles são antioxidantes, anti-inflamatórios, antifúngicos, e tudo isso pode te ajudar na sua alimentação e você nem sabia. Por isso, a importância de procurar um profissional formado na área para poder te ajudar individualmente com a sua deficiência no momento atual. Continuando, nós podemos também trabalhar com a alimentação com prevenção de doenças. Então, a obesidade, ela traz aí outras doenças junto com ela. Muito comum, nós vemos atualmente diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares em pessoas mais novas, cada vez mais. E isso nos assusta, porque a gente pode prevenir isso com a alimentação e com coisas que você tem no seu cotidiano, no seu dia a dia, sem fazer o consumo de alimentos mirabolantes, alimentos muito caros, aqueles alimentos considerados fit, que normalmente não são. E uma coisa que nós podemos levar com muita atenção é a troca de açúcares por adoçantes. No ano passado, a OMS emitiu uma nota falando, afirmando de que os adoçantes, eles não ajudam no emagrecimento. Os adoçantes, eles impactam diretamente no nosso sistema hormonal, o que acaba impactando na nossa perca de peso. Leve em consideração do que trocar o açúcar pelo adoçante não acaba tendo um impacto para uma pessoa que não precisa excluir o adoçante, como um diabético, por exemplo. Então tome cuidado com os adoçantes artificiais que você tem o hábito de colocar no seu dia a dia, com adoçante artificial que vem incluso naquele alimento considerado light, diet, fit, aquele alimento considerado saudável por não ter açúcar. Tome cuidado, leia os rótulos, não consuma esses alimentos em excesso. Nem tudo o que a mídia, o que a indústria te diz que é saudável, que vai te ajudar, acaba sendo necessário, útil para você. Muitas das vezes você faz a troca de algo por uma coisa que trocar 8 ou 80 não faz diferença. Acaba tendo o mesmo impacto, apenas um impacto diferente. Às vezes aquilo nem te ajuda. Você vai ver que não consegue emagrecer, não consegue melhorar o quadro da sua patologia, porque aquilo não é necessário para você naquele momento. Então, cuidado com o que a mídia te diz,
com que a indústria coloca como um rótulo como saudável. Muitas das vezes aquilo não é considerado saudável. Saudável é aquilo que vem da natureza, aquilo que é menos manipulado, que nós chamamos de minimamente processado. As frutas que não são processadas. Então, quando você vai no mercado, você consegue... Normalmente, meus pacientes sempre me perguntam: como que eu escolho um alimento mais saudável de um alimento que não é tão bom? E você sempre vai pensar: o que é minimamente processado? O que foi menos manipulado? O que não sofreu por um processo de manipulação? Normalmente, as frutas não sofrem processo de manipulação. A batata, a mandioca, as fibras, normalmente elas são colhidas daquela maneira, elas não sofrem processo de manipulação. Então, sempre que você for comprar algo no seu mercado para o seu dia a dia, para um consumo, procura saber a procedência daquilo e o que é minimamente processado. Cada alimento, você lê o rótulo, cada alimento, quanto maior a lista de ingredientes, pior é o alimento. E quanto maior aquela lista de alimentos que você não sabe nem o que é aquele ingrediente, nunca ouviu aquele alimento na sua vida, pior é. Nem procure saber o que é, porque pior é. Aquilo ali, normalmente, ele não vai ter um impacto bom na sua saúde. Então, sempre procure por alimentos minimamente processados. Sempre dê prioridade na maior porção do seu prato, da sua refeição, por aquele alimento que ele é menos manipulado. E incremente as suas refeições com as ervas, especiarias, os nossos temperos, que é tão rico o nosso país, e eles dão sabor à sua comida, eles têm benefícios, assim como eu já falei. Então a gente não usa o poder dos alimentos a nosso favor, nós estamos usando o poder dos alimentos contra a nossa saúde. E a gente pode sim usar o poder dos alimentos a nosso favor. Busque saber mais informações, procure informações nos lugares corretos. A alimentação saudável, ela é um hábito. É óbvio que a gente não muda hábitos do dia para a noite, é aos poucos, mas a alimentação saudável, ela não é chata, ela não é ruim, ela é apenas um hábito que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. E querendo ou não, a gente pega esse hábito da nossa casa, da nossa sociedade, dependendo do país que a gente vive, do estado, da cidade que a gente mora, com a disponibilidade de alimentos que a gente tem na nossa região. Cada região que a gente mora tem uma disponibilidade de alimentos diferente. E aproveite aquele alimento que tem na sua região disponível. Ele pode ter muitos benefícios para a sua saúde. Então, use o poder dos alimentos ao seu favor. Não use o poder dos alimentos contra. Se você quer saber qual que é o poder do alimento, como que você pode usar ele a favor da sua saúde, da sua patologia, para ter uma qualidade de vida melhor, nós temos esse poder de ter uma qualidade de vida melhor, de ter um sono melhor, de render mais no seu trabalho, de ter dias mais dispostos com a ajuda da alimentação. Se você tem interesse nisso, eu fico à disposição com o meu trabalho. Eu sou a Larissa Pires, eu sou nutricionista funcional. Eu atendo aqui em meu consultório em Guarulhos, presencialmente, mas posso atender online para o mundo todo com a mesma qualidade de uma consulta presencial. Se você gostou, me segue nas redes sociais, Nutri Larissa Pires, e espero vocês.